Boa tarde, gente. Vamos aí para mais uma videoaula. No caso de vocês, aula 15. Falaremos sobre fenícios, tá certo? Essa é a quarta aula da semana, a última aula da semana, tá certo? Então, nessa semana, na primeira aula, passei a avaliação, falamos sobre China, hebreus e fenícios, tá? Não esqueçam de assistir a videoaula, ler o texto, tudo bonitinho. E é muito importante que junto com no mesmo local onde tem lá o texto e a aula, tem um outro ícone lá de atividade, tudo com o nome tem que clicar lá, coloca seu nome, seu e-mail, a turma, se tem dúvida e qual. É importante esse formulário, porque é esse formulário que dá a você a presença na aula, tá? Como a gente não está em aula presencial, você tem que ter as presenças. No final do período você vai ter que ter as presenças, então não esquece disso, tá? Não adianta só assistir o vídeo, assistir a aula e não preencher esse formuláriozinho. Você vai pôr lá seu nome, a turma, o e-mail que tem que pôr corretamente, se você tem dúvida ou não. Se você tiver dúvida, aí tem uma outra pergunta que você põe qual é a dúvida, eu te respondo e a gente vai conversando via formulário, né? Agora, se você não tem, você põe que não e acabou, tá? Você clica lá em enviar e fica com a presença da aula, além de tirar as dúvidas, se tiver, fica com a presença. É importante isso para vocês, tá? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar de um outro povo da antiguidade, como a gente já vem falando desses povos, grandes povos da antiguidade, que ajudaram a construir o nosso mundo. Hoje falaremos de fenícios, tá certo? Os fenícios, como os hebreus, não são um grande império. A gente está falando de grandes impérios, né? Falamos lá da Mesopotâmia, de Egito, vamos falar de persas, vamos falar de gregos, romanos, grandes impérios, tá? Impérios africanos. E a gente está falando agora de hebreus na última aula e agora de fenícios, que são povos importantíssimos, grandes povos, mas não construíram grandes impérios territoriais, tá? No caso dos hebreus, eles ficaram mudando de um lado para o outro. Até hoje, vocês são jovens, talvez não acompanhem tanto, mas a região lá dos judeus, Israel, tudo é um conflito atrás do outro, por terra, tá? Então eles nunca tiveram assim um território grandioso. Já no caso dos fenícios é a mesma coisa, tá? Os fenícios, diferentes dos outros povos da antiguidade, que tinham uma função praticamente agrícola, tá? Trabalhando com plantação, com produção de produtos alimentícios. Não se esqueçam, nessa época não tem fábrica, tá? O mundo vive do que ele produz na agricultura e na pecuária, tá? Não existe fábrica de alimentos, nada disso. Não existe eletricidade, não existe máquina, não existe nada, é tudo feito à mão. Os fenícios são uma exceção, tá? Porque os fenícios são o primeiro povo daquela região a viver basicamente de comércio, tá? Como eles ocupavam, tem um mapa, eu vou colocar o mapa para vocês verem. Então você vai ver aqui, tem uma região, no texto que eu estou postando tem esse mapa também, tá? Dá para ver com calma. Você vai ver que a Fenícia é um pequenininho, tá? Ela vai pegar aí 4 cidades, Tiro, Sidom, Beirute, Biblos. São essas 4 grandes cidades da Fenícia, um pedaço bem pequenininho e fino no mar. Uma terra que não é uma grande produtora de nada, não é um terreno muito fértil, nada disso. Então, desde sempre, os fenícios eles vão se virar para o mar, tá? Para sobreviver do mar. E aí vão colonizar essas outras regiões do mapa aqui, ó, sempre litorâneas, sempre beirando aqui, ó, no norte da África, na Espanha, algumas ilhas aqui hoje é a Itália, né? Córcega. Então, essas são as áreas de ocupação fenícia, que não são grandes e nunca formaram um império, nunca teve um imperador fenício, nada disso. Cada uma dessas regiões é independente, eles compactuam da mesma língua, dos mesmos deuses, tudo, são fenícios, são aliados, mas não formam um império, tá certo? Só tirar aqui.
Entenderam isso? Então, não são grandiosos. As grandes contribuições fenícias são a primeira. Eles vão fazer esse papel de comércio nessa região, que é a região efervescente aí dessa primeira fase do planeta, né? Dos impérios e tudo. Então, eles que vão fazer essa comunicação entre os impérios. Então, se você olhar aqui nas partes, você vai ter o Império Romano aqui na Itália, o Império Grego, na África, o Egito, você vai ter aqui mais para o lado as cidades como Cartago, você vai ver a rota da seda que vem da China para cá, a distribuição desses produtos de azeite, de vinho, de tecidos, de joias, tudo isso é feito pelos fenícios. Eles sobrevivem do comércio, eles ganham dinheiro com o comércio. Tá? Então, muitas das contribuições que um povo dá para o outro, na construção, nas invenções, nas criações, ela vai chegar de um lugar ao outro via fenícios. Tá? Então, lá no Egito criaram uma maneira de construir nova. Quem que vai para o Egito sempre? Os fenícios. Eles vão levar essas descobertas para outros lugares, vão fazer essa troca de informações entre os povos, tá? De descobertas e tudo mais. Então, os fenícios têm um papel muito importante nesse período. Tá? Eles vão ser meio que a internet do período, né? Gente bem primitiva, assim. Tá? Então, as informações, os conhecimentos, as línguas, tudo isso vai viajar de um porto para outro via fenícios. É eles que vão levar essas informações de um lado para o outro. Junto com os produtos, eles vão levar informações também do que está acontecendo em cada lugar, do que se inventou, que se criou, e vão dar um pontapé, né? Pontapé, fofinho, né? Pontapé para o crescimento de toda a região, para o desenvolvimento de todas essas regiões. Tá certo? Nunca se meteram em grandes batalhas até o surgimento do Império Romano. Tá? Então, durante a dominação persa, mesopotâmica, do Egito, inclusive dos gregos, os fenícios sempre mantiveram uma relação cordial com todos os povos, tá? Todos os impérios. Nunca bateram de frente, nunca criaram problema. Vai haver um grande problema dos fenícios com os romanos. Tá? Inclusive, o surgimento do Império Romano, o crescimento romano, se deve muito a esses conflitos com os fenícios, principalmente com a cidade de Cartago. Tá certo? Os conflitos entre Cartago e Roma, está aqui no mapa, que vão enrijecer, criar uma cultura militar mais enrijecida, que vai dar início ao crescimento e à expansão do Império Romano. Tá certo? Em outro momento falaremos disso. Fora isso, são os fenícios também os pais, ou berço, do alfabeto. E aí é um ponto importante para a gente conversar aqui, para vocês entenderem. Existe uma grande diferença entre escrita e alfabeto. Então você vai ter povos bem mais antigos, não, né? Mas mais antigos que os fenícios. Os fenícios a gente está falando ali a partir de 2000 a.C., um pouquinho antes. Esses fenícios vão perdurar aí no auge do comércio ali, até mais ou menos 300, 400 a.C., quando aí sim eles vão ser derrotados pelos romanos, tá? Até 200 a.C., mais ou menos. Você ainda tem ali um bom papel dos fenícios no Mediterrâneo. O Mediterrâneo é esse espaço aqui, ó, esse mar que fica entre África, Ásia e Europa, chama Mar Mediterrâneo. Tá? Quem controlava o Mar Mediterrâneo controlava as rotas comerciais. Esse controle sempre foi dos fenícios, até os conflitos com os romanos. Tá? Escrita, os chineses já tinham, os egípcios já tinham, vários povos já tinham. Agora, o alfabeto, quem cria são os fenícios, que facilita a difusão da escrita, tá? Que torna ela muito mais simples, mais acessível, porque na China, os ideogramas chineses, cada um significa uma palavra. Então a pessoa, para dominar a escrita chinesa, ela tem que ser muito especializada. É algo para muito pouca gente, que vai ganhar muito com isso, vai ter uma importância muito grande na China. No Egito a mesma coisa, os escribas egípcios, cada desenho, significava uma coisa. Não era fácil de dominar, muito menos de fazer. Então, esses escribas eram super considerados, super respeitados e super valorizados. Tá?
No caso dos fenícios, que era um povo que vivia do comércio, da troca de produto, do dinheiro, é um povo muito mais prático. Eles não têm tempo, nem disposição para todo esse detalhismo, sabe, todos esses enfeites. Então eles vão criar uma coisa muito mais simples e muito mais acessível, que é o alfabeto, onde cada som vai valer um símbolo, né? Que é o nosso caso. Tá? O A. Por que o A é assim? O A não. O A é um som. A. Se criou um símbolo, que é esse símbolo que a gente conhece, né? Como A. Tá? O. Qualquer letra. Ela é um som. O som não tem formato. Se inventa um formato para se relacionar com esse som. Certo? Então o nosso alfabeto hoje, A, B, C, D, E, F, G, a letra D, o desenho da letra D, ele não tem som. Ele representa um som. Você podia ter colocado qualquer coisa no lugar, que valeria, tá certo? Quem criou isso foram os fenícios. Então eles criaram o alfabeto fenício, um alfabeto muito mais simples, que era muito mais fácil de ser dominado por qualquer pessoa, que facilitava as trocas, a contabilização dos produtos, dinheiro nos navios. Tá? Então, temos uma das coisas que nós hoje temos que agradecer aos fenícios, é isso, o surgimento do alfabeto, que tanto facilita a nossa comunicação. Tá? Porque hoje, tanto que você pode ver que existem países que usam um alfabeto diferente do nosso. China e Japão, muita gente vai falar assim, a China, cada desenho significa uma palavra. Isso são os ideogramas chineses, japoneses? Sim. Então, um símbolo significa não uma letra, significa uma palavra inteira, felicidade. Mas eles também têm um alfabeto onde cada símbolo significa uma frase, um som. Tá? Eles, não só o A, mas o A, e aí vai. Isso vem dos fenícios. Quem difundiu essa maneira mais simples de se escrever e que torna possível que qualquer um tenha domínio da língua escrita foram os fenícios. É após eles que essa parte do escrever se torna uma coisa mais popular. Você não vai ter essa restrição a pouquíssimas pessoas. Tá certo? Fora a contribuição que eles deram no campo comercial, fazendo esse intercâmbio de produtos, esse intercâmbio de culturas, esse intercâmbio de técnicas entre todos os países daquele período da antiguidade. Tá certo? Então, mesmo não tendo um império gigantesco, não sendo um povo guerreiro que invadia, dominava, matava, os fenícios tiveram uma enorme importância na antiguidade e que, por consequência, vem até hoje. Tá? No caso do exemplo que eu dei para vocês, do alfabeto. O alfabeto é um grande exemplo da importância desses povos na história, na nossa história. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, leiam o texto, e aí na semana que vem a gente volta com mais 4 aulas, tá? Lembrando sempre, assistam a aula, leiam, vejam o texto. Quando eu colocar vídeos da internet, vejam. Mas o importantíssimo, que além de tudo isso, você preencha o formulário bonitinho para garantir a sua presença, tá certo? A gente se vê, até semana que vem.